Bom, boa noite a todos. A gente precisa falar no microfone por causa da gravação, tá bom? Então, fazendo as apresentações, hoje a gente tem aqui presente o João Queiroz Krause, que é arquiteto, e ele é da Eletrobras. O Emiliano Graziano, que é da Fundação Espaço Eco, que é gerente para sustentabilidade, e a Renata Milton, que é desenvolvedora de negócios da Window Brasil. Hoje o tema é sobre eficiência energética, então vamos debater aqui sobre possíveis soluções e opções que a gente tem no mercado para a redução do consumo de energia nos edifícios, né, que também vai nos ajudar a pensar aí como que está sendo feita essa legislação sobre construções, o plano diretor, o código de obra, é isso que a gente vem debatendo nos outros dias. Então, eu convido aqui o João, primeiro. Bom, boa noite. Eu já fui apresentado, meu nome é João Krause, estou na Eletrobras. É do Rio, PCS. Né? Fácil de perceber. Bom, a Eletrobras já trabalha há um bom tempo com eficiência energética, mesmo antes da crise que a gente teve em 2001, do apagão, que todo mundo se lembra, racionamento e tal. Mas nessa época do racionamento, a política pública começou a mudar, né? Às vezes é preciso que a gente tenha um empurrãozinho com um problema para começar a legislar a respeito, fazer marco legal e tal. Então, em 2001, a gente teve uma legislação, vou falar um pouco mais sobre isso. Em 2003, embora o Procel já exista desde 85, então, quer dizer, um bom tempo antes do problema em si, a gente já vinha pensando em eficiência energética, o Procel Edifica, voltado para edificações, especificamente, foi criado em 2003, um pouco depois disso. Eu vim apresentar aqui hoje um dos nossos produtos mais recentes, enfim, não sei nem se a gente pode chamar de produto, um processo, na verdade, que é uma parceria com o Inmetro, na verdade o programa é deles e nós fazemos toda a parte técnica, todo o subsídio técnico, que é o PDE Edifica, etiquetagem de edificações adaptada para a nossa realidade, feita no Brasil, com um regulamento todo feito aqui. Muito embora a gente faça muitas outras coisas que eu vou conversar também com vocês hoje. A apresentação é curta, então eu realmente vou fazer uma apresentação, vou tentar passar rápido pelas coisas. Bom, quando a gente fala de políticas públicas para a eficiência energética, e como eu vinha dizendo antes, em 1984 foi lançado o PBE, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é do Inmetro. E ele é aplicado a fabricantes e fornecedores. A gente já tem uma noção muito grande, já tem uma imagem constituída do que é o PBE com as etiquetas de eletrodomésticos, que a gente já está habituado a ver. A gente entra hoje em dia numa loja qualquer de eletrodomésticos, departamentos grandes, e a gente vê que muitas pessoas, eu, por exemplo, eu escolho meus eletrodomésticos em parte por conta das etiquetas. Eu acho que é uma informação que agrega valor ao produto que eu estou adquirindo. E a intenção dele é justamente isso, informar o consumidor sobre a eficiência energética do produto que ele está comprando. O Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, foi lançado um ano depois, em 1985, e desde então ele começou a se estratificar de acordo com as diversas áreas que a gente pode atuar em eficiência energética. Esse slide, por exemplo, eu tinha 71 slides até há pouco tempo, mas eu descobri que a apresentação era de 20 minutos, então cortei para 25, vamos lá. O Compete foi lançado em 91 e é um programa similar ao Procel, só que é coordenado pela Petrobras, de eficiência no petróleo e gás. O PE da ANEEL é uma linha de financiamento, na verdade é proveniente de 1% do recurso das distribuidoras, e as distribuidoras têm que gastar esse recurso implementando projetos de eficiência energética. Tem toda uma legislação específica para isso, um regulamento específico para isso. As taxas são muito convidativas para as distribuidoras, muitas vezes elas trabalham com um certo contrato de desempenho. É uma fonte de recurso interessante para isso. Tem uma particularidade que, na Constituição do PE, diz que 60% dele tem que ser usado
para baixa renda. Então, o que a gente mais vê hoje é isso ser gasto em geladeira, distribuído em geladeira a linha branca para a população. Mas pode ser melhor usado. E, enfim, a gente tem, inclusive, trabalhado num manual para tentar usar isso para etiquetagem, entre outras coisas. E, como eu estava falando de 2001, o empurrãozinho que a gente sofreu com o apagão, com o racionamento e tal, sancionaram, logo depois do apagão, a Lei 10.295, que é conhecida como a Lei de Eficiência Energética. Dentre as políticas públicas também vinculadas à eficiência energética, a gente tem publicações, por exemplo, o Plano Nacional de Energia, que estabelece uma meta para 2030 para eficiência energética fazer parte da matriz de geração de energia no país. É uma meta grande, de 10% de demanda projetada. Há também o Plano Nacional de Eficiência Energética, também publicado pelo MME, e o Plano Nacional de Eficiência Energética estabelece datas para compulsoriedade da etiquetagem de edificações, entre outras coisas. Essas datas, a princípio, são... Bom, ele estabeleceu... Na verdade, ele foi elaborado num ano e estabeleceu as datas assim, daqui a 10 anos, isso, daqui a 15 anos, isso, daqui a 20 anos, isso. Então, era para ser bonitinho, 2020 edificações públicas, 2025 edificações comerciais e 2030 edificações residenciais, mas como foi publicado um ano depois, foi 2021, 2026 e 2031. Mas, enfim, as datas planejadas são essas para compulsoriedade. Há o Decreto de Compras Públicas Sustentáveis, que foi publicado no ano passado, e está sendo elaborada uma outra instituição normativa no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é de compulsoriedade da aplicação da etiquetagem de edificações nas edificações públicas federais, de administração direta. Essa passou lá na nossa mão nas últimas semanas, e a gente está tentando fazer as últimas modificações para sair da melhor maneira possível. Bom, o Procel tem como princípio combater desperdício de energia elétrica, estimular o uso eficiente e racional da energia, fomentar e apoiar a formulação de leis, regulamentos voltados para as práticas de eficiência energética, aumentar a competitividade do país nesse sentido, reduzir impactos ambientais e proporcionar benefícios à sociedade. O Programa Brasileiro de Etiquetagem é do Inmetro, e ele busca prover informações úteis para o consumidor. Como eu já vinha falando aqui, dos eletrodomésticos, falei antes, e tem como ideia estimular também a competitividade na indústria, uma vez que cada um vai lançando um equipamento mais eficiente, você consegue ir subindo o sarrafo, né, e melhorando o nível de eficiência dos produtos finais. Com edificações é um pouquinho mais complicado, mas a gente está tentando. O que acontece é o seguinte, quando a gente pensa num produto, você etiqueta, na verdade, um protótipo. Depois você manda para uma linha de produção, produz milhares. Quando a gente etiqueta edificações, a gente está sempre etiquetando o protótipo. Todos são protótipos, todos são protótipos. Então o processo é bastante mais complicado. Lógico que a gente não está criando isso do zero, existe iniciativa internacional, existe etiquetagem em diversos países, a gente tem interação interinstitucional com agências internacionais bastante conhecidas, por exemplo, a ADN de Portugal, que é a Agência para a Energia de Portugal, a gente tem um acordo de cooperação técnica com eles. Eu fui para lá em março, a gente discutiu alguns assuntos para tentar melhorar o nosso programa, e a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Agora, por que a gente pensa em implementar a eficiência energética em edificações? Tem alguns motivos bons. O setor de edificações está entre os maiores consumidores de energia elétrica. Se a gente for pensar que o total de consumo de energia elétrica em todos os setores é de 430 terawatt-hora em 2011, as edificações residenciais, comerciais e públicas juntas consomem 185 terawatts. Isso representa 47% mais ou menos da matriz. Na verdade, representa 44,7% da matriz, isso. Que é quase igual ao consumo da indústria. Então, é bastante coisa. E se a gente pensar que essas edificações, de um modo geral, não foram pensadas, não foram projetadas pensando em eficiência energética, isso quer dizer que a gente tem
um range amplo aí para melhorar bastante, diminuir bastante esse consumo. Desde 2001, a gente observou uma queda no consumo de energia elétrica bastante considerável, mas que não foi proveniente de eficiência energética em si, foi proveniente de racionamento, né? Qual é a diferença entre racionamento e eficiência energética, de um modo geral? O que a gente nota essa diferença? A diferença básica é a seguinte: racionamento, você diminui o consumo com perda de qualidade. E eficiência energética é um balanço entre qualidade, entre conforto ambiental, entre conforto do usuário e custo e consumo. Esse saldo tem que ser positivo. Bom, já de 2007 para cá, isso aí que a gente já tinha conseguido economizar, já era, já foi, já passou de novo, está subindo, então está na hora de novo da gente realmente ter um processo, dessa vez não vinculado a racionamento, mas vinculado à eficiência energética, uma coisa mais pensada, mais estruturada, sistematizada. Então, estima-se que o potencial de redução de consumo seja de mais ou menos 30% em edificações já construídas para retrofit, e mais ou menos 50% numa edificação construída desde o início, pensando em eficiência energética. Isso é uma estimativa que a gente tem, nem é um dado fechado, e a gente tem experiências internacionais que apontam ganhos muito mais elevados. A gente tem um dado da Alemanha, por exemplo, que aponta para, enfim, passive house, etc., casas passivas, algo em torno de 75% em casas reformadas. Ganhos de eficiência da ordem de 75%. Marcos legais. Tem a Lei 10.295, que eu já falei, de 2001. Tem o decreto que a regulamenta, e a gente lançou em 2009, 2010 e agora em 2013 foi uma revisão do RAC, os regulamentos de etiquetagem de edificações. O RTQC é o regulamento que diz as bases para projeto e para avaliação de edificações comerciais, serviços e públicas, o RTQC. O RTQR é o que diz as bases para edificações residenciais. E o RAC único, na verdade, antigamente a gente tinha um RAC-C e um RAC-R, depois, para tentar desburocratizar o processo, simplificar alguma coisa, a gente conseguiu juntar eles em uma única publicação, com anexos referentes à parte comercial e à parte residencial. É um procedimental. Ele que fala como você tem que fazer para conseguir etiquetar a sua edificação, quem você tem que procurar, etc. Aqui tem uma linha do tempo. Em 2001 teve a Lei de Eficiência Energética, em 2003 a criação do Processo Edifica, em 2005 uma Secretaria Técnica de Edificações que foi instituída pelo Comitê Gestor de Índices de Eficiência Energética, em 2006 uma comissão técnica, isso é uma questão do Inmetro, para qualquer produto novo que o Inmetro lança tem que ter uma comissão técnica que envolve representantes do mercado, representantes da academia, representantes dos consumidores, e, enfim, tem uma consulta pública, aí sim você lança os regulamentos. Todo esse processo aconteceu para o regulamento de edificações, para os 2 regulamentos de edificações. Em 2009 nós lançamos o RAC e o RTQC. Em 2010 a gente lançou o RTQR, então, comerciais, serviços públicos e residenciais. As metas do PNEF que eu já tinha falado com vocês, ali até a gente deixou um número redondo, mas na verdade é 2021, 2026, 2031, mas enfim, uma vez que ele foi publicado um ano depois da revisão. E as metas do PNE 2030, essas são metas que a gente tem que se apegar mais. As metas do PNEF são uma projeção. Quando ele foi elaborado em 2010, a gente não fez divisão, por exemplo, entre edificações novas e edificações existentes. Quando a gente olha aqueles marcos ali para a compulsoriedade, a gente pensa, poxa, mas está muito longe, 2020, 2025, 2030. Cara, pensa que, por exemplo, Portugal começou o processo deles em 2006 de etiquetagem, com etiquetagem compulsória instituída pela União Europeia. Portugal do tamanho de Pernambuco, e até hoje eles têm só 10% das edificações etiquetadas. Então, cara, essa meta é bem ambiciosa. Na verdade, o que a gente está fazendo? Bom, a gente está por partes.
Para a gente não fazer isso dessa maneira, o que a gente está tentando fazer são instruções normativas, acordos com os municípios, com os gestores municipais, para tentar, dentro do contexto de voluntariedade, começar a fazer uma coisa voluntária, como a gente brinca, né? Um compulsório, mas não necessariamente legislado, não necessariamente imposto. A gente já tem tanta coisa imposta, né? Então, enfim, está certo que a gente começou com imposição, sim, para dar exemplo, do setor federal, prédios federais de administração direta. E essa instrução normativa já deve sair em breve. Tem uma confusão que todo mundo faz, né? A confusão de selo e etiqueta. Tem uma diferença grande. A etiqueta é um instrumento do Programa Brasileiro de Etiquetagem. E a etiqueta, como vocês podem ver, tem uma série de informações sobre a eficiência. Ela tem uma classificação geral, ela tem um índice de consumo, ela tem parciais de consumo, tem requisitos, tem bonificações, tem várias informações sobre o consumo. E ela classifica, quer dizer, ela não é emitida, não é um prêmio. Ela diz em que ponto você está. Você pode ser um cara muito bom, isso é A, mas você pode ser um cara muito ruim, isso é E. E ela vai ser emitida para você, independente de você ser bom ou não. O selo não, o selo é um prêmio. O selo é concedido para o melhor daquela linha de produtos naquele ano. Então, o que a gente vê logo é que o selo tem uma data. Até o selo Procel ali está... Tiraram, não colocaram a data, mas ela vem ali naquele espaço entre o carimbo do Procel e a parte da Eletrobras do emenda ali embaixo. Mas tem um ano. Então, até uma brincadeira que a gente faz, se você for comprar um produto com selo, tem que pegar o selo do ano. Não adianta te empurrarem o selo do ano passado. Compra sempre com o selo do ano. Então, não adianta a gente falar que tem o selo para edificações. Não tem ainda. A gente até está trabalhando nisso. É uma ideia que a gente acha que pode valorizar bastante o mercado, pode agregar valor dentro do contexto de voluntariedade, principalmente na área residencial. A gente entende que é um produto muito bom para a gente disponibilizar para o mercado, mas a gente tem que definir ainda os parâmetros para não lançar ele muito às pressas. Como é que a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia é emitida? Bom, ela é emitida em duas etapas. Na verdade, a gente tem duas etiquetas. A gente tem uma etiqueta que é para avaliação de projeto e a gente tem uma etiqueta que é para avaliação do edifício construído. Desculpa, passei direto. Na avaliação do projeto, enfim, avalia esses projetos, todos os projetos completos, projetos de luminotécnica, projetos de condicionamento de ar, laudo de projetista de condicionamento de ar, dados como composição do envoltória, diversas coisas são avaliadas já na etapa de projeto. O que não é tão cobrado na etapa de projeto, muitas vezes, são as comprovações dos produtos que vão ser utilizados. Lógico que quanto mais coisas fechadas se tiver, melhor vai ser, mais fácil vai ser de avaliar. Mas a gente entende que muitos contratos são fechados um pouco depois, numa etapa um pouco depois. Então não adianta a gente travar um projeto para que a etiqueta só seja emitida quando as coisas já estiverem em andamento. E tem a segunda etapa, que é a avaliação do edifício construído. A avaliação do edifício construído tem uma nova avaliação de projeto, que a gente sabe que tem muito as-built, tem muita mudança entre a etapa de projeto efetiva e a construção. Então, é feita uma nova avaliação de projeto e é feita uma inspeção em loco. E nessa etapa, tem uma avaliação mais criteriosa de fotografias do período de construção, para você ver composição de parede, apresentação de notas fiscais, para você ver se aquilo ali foi na quantidade certa, enfim. Tem uma série de requisitos que tem que ser apresentados para que essa etiqueta seja concedida. Com o RAC novo, a gente já permite que você faça só uma das etapas. Antigamente, você tinha necessariamente que fazer as duas. Só uma das etapas, eu quero dizer assim, fazer só do edifício construído. Porque uma vez que você tenha uma edificação já pronta, nem sempre tem sentido você fazer uma avaliação de projeto. Se você for fazer um grande retrofit, tem sentido, vale a pena você fazer uma avaliação de projeto. Mas se você for fazer uma reforma pequena e quiser avaliar a sua edificação, não precisa. Você vai pagar muito a mais à toa. O que é interessante quando você faz as duas etapas? A primeira etapa amarra a legislação vigente.
Então, você tem um prazo de 5 anos, desde a etiqueta de projeto emitida, a sua edificação construída, com aquela legislação vigente. Se você quiser fazer só a etiqueta do edifício construído, para um edifício novo, né, você quer ser malandro, né, vou gastar só uma vez, vou fazer só edifício construído. Se mudar a legislação no meio do caminho, pode ser que ela fique mais restrita e você não tenha aquela sua classificação tão boa quanto você queria no início, e que era. Né? Tem duas maneiras de você avaliar o processo de etiquetagem, de você conceder etiqueta. Simulação é a maneira que, enfim, o mercado internacional conhece mais, que é usado no LEED, que é usado no ACO, que é usado em tantas outras certificações de sustentabilidade na sua parte de eficiência energética. Então, você usa um programa de simulação termoenergética, como alguns gratuitos que tem, Energy Plus, outros muito conhecidos no mercado, Design Builder, por exemplo. Então, por simulação termoenergética, você pode fazer uma avaliação da sua edificação. E o que foi feito é o seguinte: como a gente não tem um mercado bem constituído ainda de simuladores, de profissionais de simulação no Brasil, foi desenvolvido um método prescritivo que é feito por equações, tabelas, parâmetros limites, enfim, pré-requisitos, e que gera uma pontuação, e essa pontuação é aplicada para gerar um nível, um índice de consumo, um nível de eficiência energética da sua edificação. Atualmente, para vocês terem uma ideia, 97% das etiquetas já emitidas foram emitidas pelo prescritivo e só 3% foram emitidas por simulação. Lógico que a gente quer mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, a gente está, por exemplo, investindo em fazer um programa de simulação, que é o Domus Eletrobras. Depois eu falo um pouquinho melhor dele. A etiqueta é concedida tanto para edifícios comerciais e serviços públicos, como para edificações residenciais, e ela não tem a mesma metodologia, lógico, né? Senão teria um regulamento só. Mas a etiqueta comercial tem essa cara. Ela tem informações básicas do edifício, e se você está falando de uma etiqueta de projeto ou de uma etiqueta de edificação construída, ela tem o nível geral da edificação e ela tem subsistemas que são avaliados separadamente. Esses subsistemas são avaliados separadamente no método prescritivo. No método de simulação não adianta, não tem muito sentido você avaliar separadamente. Você não tem como simular só a envoltória, só a iluminação, só o condicionamento de ar. Então, eles são avaliados de uma maneira geral para você emitir uma etiqueta geral. Mas no método prescritivo, o que a gente tem é uma ponderação entre as classificações da envoltória, da iluminação e do condicionamento de ar para gerar a nossa etiqueta geral. Envoltória 30%, iluminação 30%, condicionamento de ar 40%. A primeira coisa que as pessoas falam: poxa, mas você está privilegiando o condicionamento de ar. Não, na verdade eu estou privilegiando a envoltória. Se você pegar a operação, condicionamento de ar consome mais ou menos, muito obrigado, bem melhor. Condicionamento de ar consome mais ou menos 70%, 75%, até 80%. E a envoltória, na verdade, não é um sistema consumidor. Então, a gente não pode dizer isso, a envoltória consome tanto. É muito difícil a gente atribuir uma coisa desse tipo. Até se você fizer uma modificação na envoltória e não mudar nenhum dos sistemas consumidores, você pode ter uma melhora. Mas essa melhora vai ser muito mais expressiva se você redimensionar os seus subsistemas. Se você redimensionar a sua iluminação, se você redimensionar o seu condicionamento de ar, considerando que a sua envoltória é muito melhor. Então, você pode ter um ganho muito maior. E também tem pré-requisitos e bonificações. As bonificações servem para subir um ponto na sua etiquetagem. Um ponto significa mudar uma classe. Então, tem diversas possibilidades de você conseguir atingir isso. Então, às vezes, você tem um projeto que já é bom, um projeto B, e aplica outras soluções voltadas para racionalização do uso da água, aquecimento solar, energias renováveis. Tem diversas possibilidades de bonificação. E se você implementa alguma dessas dentro dos parâmetros que são ditos no regulamento, você consegue ganhar um ponto e ter uma etiqueta geral. Então, uma coisa que é importante dizer, lógico, né? Se você tem uma ponderação entre os subsistemas, não necessariamente você precisa ter os 3 subsistemas A para ter uma etiqueta geral A. Às vezes você pode ter uma envoltória muito boa, um condicionamento de ar mais ou menos, uma iluminação muito boa e ser A assim mesmo. Lógico, o mais comum é que você tenha um condicionamento de ar muito bom, uma envoltória mais ou menos e um sistema de iluminação bom, e consigam lá. Até porque muitas vezes em reforma é mais difícil da gente mexer na envoltória.
A etiqueta comercial tem a possibilidade de ser parcial. Só que quando a gente faz uma etiqueta parcial, a envoltória é sempre obrigatória. Parcial pode ser ou de envoltória, parcial envoltória, ou parcial envoltória iluminação, ou parcial envoltória e condicionamento de ar. De novo, porque a gente quer estimular que a arquitetura daquilo ali melhore, né? Que a gente precise, dependa menos dos sistemas consumidores e consiga uma arquitetura que por si só melhore o conforto ambiental. E etiqueta geral, que é uma ponderação, como eu já tinha explicado. Para edificações residenciais, a gente tem etiquetas também diferentes. A gente tem a etiqueta das unidades habitacionais, que são as casas. Por exemplo, se a gente fosse etiquetar aqui, a gente teria uma etiqueta de unidade habitacional. Ou um apartamento isolado. Você pode etiquetar um apartamento isolado com essa metodologia. Tem a etiqueta da edificação multifamiliar. Essa etiqueta da edificação multifamiliar é muito boa para empreendedor. Enfim, o cara quer vender um empreendimento, um prédio e tal. Na verdade, ela é a ponderação entre as diversas UHs de um edifício, né? E há uma etiqueta de áreas de uso comum. E essa etiqueta envolve áreas de uso frequente e áreas de uso eventual. Quando a gente fala de áreas de uso frequente, a gente está falando de, enfim, corredores, hall, escada, elevador, etc. Quando a gente está falando de áreas de uso eventual, a gente está falando de sauna, piscina, salão de festas, etc. Essa parte toda etiquetada separadamente. Esse é um exemplo aplicado para a zona bioclimática de São Paulo, que é a zona bioclimática 4, e os subsistemas são diferentes, a gente nota logo. Na verdade, a gente tem uma ênfase muito maior para envoltória e para aquecimento de água. Ainda no Brasil, a grande maioria das residências são aquecidas com chuveiro elétrico ou com sistemas elétricos de aquecimento de água. E esses sistemas são altamente ineficientes de um modo geral. Então, isso tem um peso grande. Essas proporções variam de acordo com as zonas bioclimáticas. E tem, lógico, zonas bioclimáticas, por exemplo, a zona 8, que é a mais quente. Esse zoneamento bioclimático está definido na lei, eu sempre esqueço o número dessa lei, acho que é 15, não, é 12, 12, não sei, eu sempre esqueço. Mas enfim, tem o zoneamento bioclimático brasileiro, tem sistemas construtivos preferenciais para cada zona bioclimática, e ela define a maneira como são os climas no Brasil e métodos construtivos adequados. Então, por exemplo, tem lugares, tem zonas bioclimáticas que não tem envoltória para inverno, né? Imagina, você não precisa se preocupar com frio em Manaus, no Acre. Não precisa tanto, né, disso. Então, não precisa de envoltória para inverno. Só ponderam a envoltória para verão e aquecimento de água. Tem determinadas regiões que até o aquecimento de água não é tão usado. A região Nordeste, por exemplo, usa pouco aquecimento de água. A região Norte também usa pouco aquecimento de água. Então, enfim, o regulamento especifica algumas coisas nesse sentido. E as ponderações são sempre diferentes. Mas também tem bonificações, também tem aquela questão do 1 ponto, também tem questões de pré-requisitos gerais. Dentro dos pré-requisitos gerais, a gente tem, por exemplo, medição individualizada de energia e medição individualizada de água. Tem que ter relógio específico para cada uma das unidades habitacionais, tanto para a água quanto para a energia. Bom, a estrutura atual do PBE Edifica não leva em consideração muitas coisas. É uma estrutura relativamente simples, é o seguinte: a gente teve uma demanda governamental, a lei lá que eu já mostrei para vocês, a 10.295, os regulamentos e os processos foram criados pela Eletrobras e pelo Inmetro, convênios feitos com universidades no Brasil inteiro. Tem uma base de dados que é gerida pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações, que também foi constituído em convênio com a Eletrobras, e basicamente ela começou com uma base de dados que já existia nessa mesma lei que define o zoneamento bioclimático brasileiro, define os métodos construtivos, norma, desculpa.
Então, o que acontece no processo é o seguinte, o proprietário ou o representante do proprietário, seja um consultor, um arquiteto, enfim, engenheiro que toca a obra, ele entra com um pedido de etiquetagem num organismo de inspeção acreditado. O organismo de inspeção acreditado quer dizer que ele é acreditado pelo Inmetro, de acordo com uma legislação internacional, que é a ISO 17020, a ISO de organismo de inspeção. Então tem que ter todo um sistema de qualidade e tem que ter profissionais específicos para gerir aquilo ali. Esse OIA faz a avaliação, passa para o Inmetro registra essa avaliação e emite a etiqueta e publica os resultados na tabela do PBE Edifica, que consta no site do Inmetro. Tudo isso é de domínio público. Qualquer um pode acessar, ver a quantidade de etiquetas emitidas, qual é a etapa, etc. E tal. O que a gente nota? Que muitas coisas, que são ações estruturantes, não são vistas pelo processo. Muitas coisas que consumiram recurso. A Eletrobras até hoje gastou com o processo, com o PBE, com o Procel Edifica, na verdade, não com o PBE Edifica, 33 milhões de reais. Então, tem muitas coisas que não são vistas nesse processo. Então, a gente está fazendo uma proposta nova. Estava até conversando hoje, desculpa, eu não decorei o nome das pessoas, sou bom fisionomista, mas sou péssimo com o nome. Mas eu conversei com algumas pessoas hoje sobre o planejamento. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava numa reunião com o Inmetro, e uma das coisas que a gente está querendo propor é uma estrutura um pouco mais complexa. Essa estrutura consegue contemplar mais coisas, consegue contemplar a formação de pessoas, consegue contemplar edificações de pequeno porte, que hoje em dia a gente não consegue etiquetar porque o custo fica proibitivo. A gente está vinculado a um organismo de inspeção, que é uma estrutura muito robusta, que é ótima para edificações públicas, é boa para edificações grandes, é boa para você etiquetar um edifício inteiro, mas se eu quiser etiquetar o meu apartamento, eu não consigo bancar o custo, fica caro. Então a gente está pensando em pegar uma outra legislação internacional, gerar organismos de certificação de pessoas e trabalhar também com profissionais certificados para emissão de etiquetas. Mas aí a gente teria uma questão de atuar no pequeno porte, seja comercial, seja residencial, e o grande porte permaneceria sendo atendido pelos organismos de inspeção. Uma das coisas que a gente quer fazer, e que a gente está trabalhando bastante, é no Domus Eletrobras. O Domus é um programa de simulação higrotermoenergética de edificações. Higrotermoenergética porque ele também consegue verificar a variação de umidade, o que é ótimo principalmente para projetista de condicionamento de ar. Projetista de condicionamento de ar tem um gap muito grande porque os softwares de simulação termoenergética, você não consegue ver bem calor sensível. Você não consegue ver bem calor sensível porque ele não vê variação de umidade. Quando você vê variação de umidade, você consegue projetar pensando no calor sensível. Então você projeta muito melhor, por exemplo, cold beams, que são um sistema mundialmente conhecido como altamente eficiente, mas mundialmente conhecido como que não funciona muito bem, porque as pessoas não conseguem projetar adequadamente. Muitas vezes não conseguem dimensionar aquilo ali da maneira correta, porque trabalham com um software que não leva em consideração a variação de umidade. Então, o software leva em consideração isso e ele emite etiquetas não só pelo método de simulação, como também pelo método prescritivo. Ele roda os dois lá dentro. Lógico, você vai ter que modelar o seu edifício. Você pode, inclusive, modelar com um software externo, pode modelar com um CAD qualquer, importar um DXF. Ele aceita arquivos de programas de simulação termoenergética como Energy Plus, que é free. Então, a gente tenta não ter nenhuma reserva de mercado, não é essa a intenção. Mas a gente pretende fazer com que ele seja um ponto único de dados de entrada. Se a gente fizer isso, a gente consegue diminuir muito problemas de fiscalização de processo. Se a gente consegue fazer com que todos os dados entrem por uma plataforma única, mais fácil a gente direcionar dados técnicos, montar uma base de dados técnica que vai favorecer planejamento estratégico, melhorar a própria legislação, as normas e os regulamentos adequados, enfim. E uma outra parte que vai para aquele final de domínio público, que é a classificação final, os dados operacionais, endereço, codificação, etc. e tal, que vão ser domínio público e vão ser disponibilizados pelo Inmetro. Essa é a maneira que a gente pretende implementar
daqui a algum tempo, lógico, tem alguns passos até a gente conseguir chegar nessa estrutura. Enfim, e tem bastante coisa para discutir em cima disso. O Domus, como eu falei, é uma ferramenta de simulação hidrotermoenergética que a gente pretende colocar no centro daquilo tudo. E ele, enfim, foi elaborado em convênio com a Eletrobras, tem uma interface bastante amigável. Olha, a gente foi demandado pela nossa superintendente de eficiência energética, que ela veio falando para a gente, poxa, mas a gente está investindo um dinheirão no Domus e tal, o primeiro convênio foi 3 milhões, não sei o quê, e quero ver se isso é bom mesmo. Vocês vão ter que fazer a simulação de um prédio. Deu 2 meses para a gente fazer, não sabia mexer no programa, nada, já tinha mexido anteriormente no Design Builder, mas sim, fiz um cursinho de 1 dia. E, cara, a gente conseguiu fazer. Lógico, a gente adotou parâmetros de simplificação, mas a interface dele é bastante amigável. O que eu senti foi isso. Eu tive um curso de 1 dia com o Design Builder lá, e não tive um curso de 1 dia com o Domus, e ainda assim eu achei o Domus bastante mais fácil. E eu consegui modelar tudo, consegui bater os resultados com o cara que elaborou, que é o Natan da PUC Paraná. Então, assim, realmente a gente se sentiu bastante confiante de ter esse programa como uma interface central. Ele facilita essa questão da avaliação da etiquetagem, até porque, bom, o nosso objetivo é virar um negócio meio receita-net, né? Chega lá, avalia pelo método prescritivo, pelo método de simulação, o que for melhor para o consumidor, ele já emite e tá pronto. Já está dando 20 minutos, tá? Mas estou terminando já. É uma plataforma tem uma plataforma de disseminação e treinamento que, enfim, também melhora se a gente quiser fazer certificação de pessoas no futuro, a gente pode fazer centralizado também. E aceita outros programas. Até agora a gente emitiu, tem um dado aqui, tem 83 etiquetas emitidas comerciais de serviços públicos, e aí tem um percentual aí pelas regiões. E residenciais, tem 2.068 etiquetas já emitidas até agora. Esses dados estão disponíveis no site do Procel, ou no site do Inmetro, mas a gente tem um link aqui pelo site do Procel. Quem quiser mais informações sobre etiquetagem de edificações, pode entrar nesse site, que é o www.procelinfo.com.br. E lá tem diversas publicações disponíveis para download gratuito. Tem algumas que a gente está atualizando agora, até comentei antes. Particularmente, esse evento é um evento sobre discussão de código de obras. A gente acabou de lançar uma nova versão de um guia técnico de elaboração e atualização de código de obras e edificações. Eu vou deixar aqui com a relatora. Obrigada. Mas ele vai estar disponível também para download no Procel Info. E, gente, obrigado pela oportunidade de apresentar as coisas, e vamos ver depois no debate, falar bastante mais coisas para falar. Bom, boa noite. Eu já fui apresentada, mas meu nome é Renata. Eu estou aqui representando a Windel Brasil. Eu desenvolvo projetos de energia renovável. Vou falar um pouco, então, do que a gente faz e um pouco sobre a própria tecnologia, como ela pode ser aplicada nas edificações. Bom, quem é o Windel? Nós somos uma empresa EPCista
Então, não fabricamos nenhum dos equipamentos que a gente trabalha. E trabalhamos exatamente na gestão de engenharia, produção e o suprimento desses equipamentos e do projeto. Desenvolvemos soluções turnkey. Então, são projetos que são desenvolvidos desde o estudo de potencial eólico, solar, das energias renováveis, até a execução e manutenção, instalação, tudo completo. Então, como a gente atua assim, nesse mercado de edificações sustentáveis? A gente não tem, hoje, no Brasil, no nosso corpo técnico, no Brasil, um setor de eficiência energética. Mas a gente atua em parceria com esse setor. Então, a implantação de sistemas de energia renovável são soluções para criar essa eficiência energética ou uma solução pós uma intervenção para a eficiência energética. E trabalhamos, então, com residências, comércios e indústrias, ou seja, o mercado geral, né? Não tem muito um nicho de mercado para energia renovável. Nós trabalhamos na parte de microgeração, que é diferente de parques eólicos e parques solares. Não, isso é o grande porte, né? Como se fosse o atacado, e a gente trabalha no varejo. Então, a gente atende o consumidor final, seja ele pessoa física, jurídica ou até mesmo o governo, né? E a gente tem estrutura física no Brasil, então exatamente para ter todo o atendimento, são soluções, de o cliente realmente não precisar colocar a mão no projeto. Ele tem uma necessidade, a gente desenvolve uma solução, aplica e entrega exatamente o que a gente propõe. Com isso, a Windows se tornou hoje líder no mercado de microgeração de energia, principalmente eólica, na Europa. Então, ela tem já 6 anos de atuação e, já querendo ou não, na Europa, esse mercado de energia já é um mercado disseminado, desenvolvido, com vários incentivos do governo. Então, realmente, lá eles conseguiram desenvolver até hoje e, por isso, eles vieram ao Brasil, porque hoje o Brasil é a bola da vez no que se refere à energia, né? Principalmente eólica e solar. Como eu falei, a gente hoje aqui no Brasil não tem um setor de eficiência energética. Mas a Windows, ela nasceu com a energia eólica, com a tecnologia eólica de pequeno porte e foi desenvolvendo outros setores que a gente chama de universos que exatamente se integram para criar uma construção 100% verde. Então, ela tem um setor de energia solar, que é a Sunel, de reuso de água, de isolamento térmico, de geotermia e outras mais que não estão listadas aqui, como eficiência energética. Hoje a gente já tem internamente profissionais que lidam com isso, tetos verdes, madeira certificada, todos os elementos que você pode usar para criar uma edificação sustentável. Então, só para vocês entenderem assim, um pouco da instituição, depois eu vou falar um pouco mais da tecnologia. Hoje já é uma empresa que tem um faturamento de 100 milhões de reais, né, na Europa. Tem 200 pessoas trabalhando com a gente, mais de 7 mil projetos instalados, então realmente foi um know-how que foi adquirido ao longo desse tempo. Desses 7 mil, 3 mil são eólicos, como é de pequeno porte, a gente pode considerar que 95% dos projetos feitos lá são residenciais, ou seja, são 3 mil torres instaladas e 80 mil painéis fotovoltaicos também instalados. Então, a gente trabalha com uma rede grande na Europa, expandindo, e tem tanto franquias como revendedores e distribuidores, representantes nossos distribuídos. Então, a sede é na Bélgica, é uma empresa belga, trabalhando, claro, com a França, pela proximidade e língua, e vários outros países da Europa. Em 2010, a gente abriu no Líbano, Polônia em 2011, Brasil ano passado, ou seja, a gente tem um ano só no mercado, até pela novidade e é muito recente, né, esse mercado de microgeração, de resolução normativa e tudo mais que eu ainda vou falar. E ano que vem a gente já está expandindo para a África do Sul e Estados Unidos, que são 2 potências aí para energias renováveis no mundo. Então, agora falando um pouco mais da microgeração. Eu quis apresentar a empresa para todo mundo se contextualizar e facilitar, mas o que é a microgeração, né? Então, quais são as tendências e qual é o contexto da microgeração no Brasil? Por que de hoje está sendo tão falado e investido nesse mercado, seja de grande porte até também, mas
é uma energia, o Brasil tem uma das energias mais caras do mundo, a gente sabe disso. Não é exatamente para a produção, porque a gente tem uma matriz energética aí bem grande e diversificada, mas é para o consumidor final, é uma das mais caras. Exatamente porque onde ela é produzida não é onde ela é consumida. Então, centros de produção são sempre distantes do consumidor final. E a gente, quando você vai colocar todos os gastos para uma produção e distribuição de energia, o maior gasto é na distribuição e transmissão. Então, sítios isolados ficam prejudicados por isso, exatamente porque é mais caro para uma concessionária puxar a energia para lá do que fazer talvez um sistema local, um smart grid, uma coisa assim. A variação tarifária, a gente vê que tem uma flutuação muito grande, às vezes um desconto repentino, às vezes um aumento, mas isso é devido a essa inflação que a gente tem mais ou menos de 7% ao ano. Então, é um mercado muito flutuante que recebe influências aí de vários outros mercados, né? A gente está tudo interligado. Então, o que se propõe? Qual é a tendência? Reduzir ou eliminar a conta de luz no sentido de você produzir localmente e ficar menos dependente de variações tanto da própria corrente, da própria energia, chegar com os apagões que já tiveram e tudo mais, mas também produzindo mais localmente, você contribui para a eficiência energética do país, querendo ou não. E exatamente para poder disseminar essa conscientização, essa ideia de preservar os recursos naturais, visando um futuro sustentável. Então, como eu falei, esse mercado de microgeração é um mercado novo, porque até mais ou menos um ano atrás não se tinha leis normativas e nenhuma diretriz para esse tipo de produção local. Então, o consumidor ele estava completamente, o consumidor produtor ele estava completamente desprotegido dessa forma e autônomo até no sentido de ter que fazer o projeto por si mesmo e criar um projeto totalmente autônomo com baterias, que encarecia, ele não tinha nenhuma lei de incentivo, não tinha nenhum selo, nada que realmente viabilizasse economicamente aquele projeto. Então era praticamente inviável, a não ser que fossem grandes empreendimentos e grandes investidores, né? Então, com a resolução normativa 482 de net metering, que é exatamente essa produção distribuída, né, geração distribuída, o Brasil começou a se abrir para esse mercado. Então, como funciona, né? É a criação de créditos. Eu imagino que muita gente aqui deve saber, ou todo mundo deve saber, mas é legal, acho que, falar. O sistema é um sistema de compensação que exatamente possibilita que a energia que você gera não tenha que ser armazenada num banco de baterias, o que é caro e nem tanto sustentável. Então, você usa a própria rede de distribuição como seu banco de baterias. Querendo ou não, de uma forma ou de outra, você pode injetar na rede a energia que você está gerando, seja ela excedente ou não, você está sempre conectado à rede e a energia que você gera, você está criando créditos, no caso de você ter um consumo menor do que sua produção. Então, é sempre uma compensação, de um por um. Na Europa, hoje, a gente já comercializa, eles já comercializam a energia. Então, até chega a ser um negócio. Porque se você tem incentivo do governo, coloca um sistema desse, ainda vende energia, por que não colocar o máximo que você conseguir, né? Mas, querendo ou não, o Brasil é outra realidade, tanto de dimensão do próprio país, mas de outros fatores. Hoje a gente ainda está nessa criação de crédito. Muita gente confunde, mas não é monetário, né, esse valor. E tem exatamente o que eu falei antes. Então, a microgeração, ela absorve as variações entre consumo e produção, que é o que eu já tinha falado um pouco. E, então, o objetivo é realmente expandir a rede distribuída. Não é concorrência com as grandes produtores e distribuidoras. É exatamente o complemento dessa rede, enriquece a rede e eu acho que se complementam, né? Não tem concorrência. Então, para falar um pouquinho sobre os sistemas conectados à rede e o sistema de banco de baterias. A gente sempre fala que o sistema de banco de baterias é por necessidade.
ou por escolha de ser confortável ter um backup. Mas o sistema GridTie é um sistema simples, é um sistema muito mais viável economicamente, que atende, eu acho que, a necessidade de todo mundo. Então, é exatamente você produzir através de painéis fotovoltaicos ou torres eólicas, o que realmente tiver de potencial natural. Essa produção vai ser trabalhar, essa energia gerada através do sol vai ser uma corrente trabalhada de contínua para alternada, que é a corrente que a gente usa, né? E você utilizada localmente, na residência, no comércio, o que for, e o excedente injetado na rede, para ser resgatado quando necessário. Então, essa é um resumo do que é um sistema GridTie. Já o sistema off-grid, você vai estar produzindo e você tem um banco de baterias que vai fazer exatamente esse armazenamento para ser utilizado como se fosse... você pode automatizar o sistema. Então, no caso de residências, seria mais por uma segurança, porque tem uma necessidade especial de ter um backup, por caso tenha algum apagão, tem alguém que depende de equipamentos médicos, qualquer tipo de necessidade. Ou então, simplesmente por confortabilidade. Eu quero ter a minha energia garantida, independente de qualquer coisa. No caso de edificações, indústrias, comércios, coisas um pouco maiores, podem ser bastante benéficas até economicamente. Porque no caso de indústrias, por exemplo, tem indústrias que estão no Nordeste, por exemplo, que eles sofrem alguns apagões durante o dia. Imagina uma indústria que tem esteiras com vários produtos sendo produzidos ali e tem 8 interrupções de energia durante a produção. Toda vez que essa produção é interrompida, eles têm que parar, limpar todas as esteiras. Isso demora 1 hora. 8 interrupções durante o dia são 8 horas de trabalho. Imagina o prejuízo que isso dá. Então, por mais que você tenha que colocar um banco de baterias, que encarece muito o projeto, que tem manutenção, é um investimento inicial e um investimento a longo prazo muito válido. É necessidade primeira. Então, não tem muita escolha. Não só isso, mas como as indústrias, normalmente elas têm uma demanda e ela tem um horário de ponta, um horário fora da ponta. E, às vezes, a variação de tarifa entre esses 2 horários é muito grande. Ela pode pagar 19 centavos fora da ponta e R$ 2,20 na ponta. Então, o custo da energia na ponta, que é quando elas realmente mais precisam, é muito alto. Você fazendo um sistema de backup que seja sustentável e limpo, né, que você não está gerando, como diesel, talvez às vezes é usado, é necessário, mas você cria um banco de baterias que vai suprir o horário de ponta. Então, chegou o horário de ponta, automaticamente o sistema secciona o fornecimento da rede e entra com o banco de baterias. Então, também é uma outra solução viável para empresas, né, para indústrias e tudo mais. Falando um pouco da tecnologia em si, dos equipamentos, assim, mas não vou entrar em assuntos muito técnicos, né? Eu não sou a pessoa indicada para isso, mas eu estou aqui exatamente para dar um overview aí para a gente discutir depois. Nos sistemas de módulos solares, de fotovoltaicos, a gente tem uma variação aí de potências de placa. Tem não só de potência... A potência em si, ela não diz em relação à eficiência. Cada placa, ela só pode ser comparada com uma placa de mesma potência e a eficiência pode variar. Aí depende da qualidade mesmo do material. As placas podem ser de 10 watts pico até 500. E podem ser de filmes amorfos e que são sem limite. Esses são os módulos amorfos, ou seja, eles podem acompanhar qualquer tipo de forma de edificações. Então, ele tem uma função um pouco até de cobrir ou de design, e ele é menos eficiente. Por causa disso, querendo ou não, para ter essa flexibilidade, né, ele acaba tendo que diminuir um pouco na eficiência. Mas ele é bom para... ele pega raios indiretos. Ele é bom para raios indiretos. Ou seja, se você tem um ambiente que você quer colocar, você precisa colocar, ou é o único que você tem,
e não é diretamente direcionado ao norte, que é para onde a gente sempre direciona, né, o menor grau a norte, os painéis têm que ficar para ter uma maior eficiência, ele é mais indicado. Agora, no caso de você, ali junta um pouco da arquitetura e, ao mesmo tempo, de buscar eficiência. Mas no caso tanto que ele tem de todos os lados, né? Mas no caso de módulos rígidos, ele tem que estar num grau que ele fique quase 90 graus, praticamente 90 graus, com raio solar, para ter eficiência. Então, ele pega, sim, raios difusos, raios que vêm em outras direções, mas ele precisa estar direcionado para o Sol, né, ao norte, para ter a eficiência que a gente espera, que ele foi projetado para ter. Então, o que é o resultado de ter essa variedade aí de painéis? É exatamente você ter flexibilidade para usar eles. Então, eles podem ser usados como complemento da edificação ou simplesmente para energia. Então, aí são realmente instalações mais técnicas, né? No caso de aerogerador, aerogerador de pequeno porte é muito pouco conhecido, né? Então, a gente logo imagina aquelas torres gigantescas. Para vocês terem uma ideia de grandeza, tá? Uma torre, a menor que a gente tem, por exemplo, é de 700 watts. Ela pode ter nem 2 metros de diâmetro. Uma torre de grande porte tem 80 metros só uma pá. Então, assim, não se comparam. Não tem nem como... tem muita gente que se preocupa com ruído, com coisas que a gente vê na mídia, mas são produtos diferentes para finalidades completamente diferentes. Então, a gente tem desde... Ali tem 1 kW, mas tem de 700, tem de 400, até 50 kW pico. E você pode ter uma produção de 50% até 100% do consumo de uma casa. Se você tem um vento muito bom, sempre... quando a gente faz um estudo, por exemplo, a gente levanta dados de potencial eólico solar. Solar a gente sempre vai ter em qualquer lugar. Claro que tem uma variação no Brasil, né? Mas o vento é uma coisa que você encontra em lugares específicos. Tem corredor de vento onde você não imagina ter, mas litoral sempre tem. Então, sempre tem que fazer uma medição local. O seu vizinho pode ter vento e você não, porque tem um prédio na frente. Então, é uma coisa muito específica. Então, assim como o modelo de torre, a potência de torre, ela vai responder e ela vai ser indicada exatamente para aquela necessidade. Então, o estudo ele vai direcionar que tipo de torre, que potência de torre e quanto que ela vai gerar ali. Né? Até porque a produção dela é muito mais sazonal, não tão frequente quanto uma solar. Solar assim, a gente consegue prever tranquilamente. Uma torre pode ser instalada, a gente tem torre de 600 watts, que pode ser instalada na própria residência. Então, ela é uma torre que tem já um sistema de fixação, de absorção de impacto, de vibração, exatamente para ser colocada na própria construção. Então, ela é acoplada na construção, não precisa de fundação, uma torre pequena, uma torre que responde aos ventos mais fracos, pode ser colocada em diversos tipos de edificação. Então, é uma torre bem flexível e leve e fácil de instalar. E essa torre é de 5 metros de altura do mastro, né? Até torres de 30 metros. Para a microgeração, a torre de 30 metros é mais ou menos o limite, né? A não ser por uma necessidade de colocar alguma coisa embaixo, mas normalmente é 30 metros. E a gente então tem essa horizontal e vertical. Por quê? Porque os ventos eles têm dois comportamentos. Aqui não tem. 2 comportamentos. Ele pode ser linear, que é um vento normalmente unidirecional, ou pelo menos o maior montante dele é unidirecional. E ele fica normalmente em áreas descampadas ou litoral. Então, seriam torres de eixo horizontal as indicadas para isso. Porque, apesar delas girarem normalmente 360 graus, buscando o vento como um próprio catavento mesmo, o próprio design dela, o modelo é feito para ventos lineares. Ela vai aproveitar o vento de uma maneira melhor. No caso da vertical, o design dela ela pode ser contorcida, pode ser reto, mas ela vai girar em torno de si mesma, certo? Por isso que é o eixo vertical. E ela responde como? Ela responde para ventos turbulentos. Então, ela aproveita ventos de todos os lados. Ela não precisa de um vento unidirecional. Além disso, tem-se visto instalações aí diferentes, mas a Windel em si, ela por questões técnicas,
a gente tem um direcionamento em relação à torre vertical. Ela é indicada para torres de prédio. Nenhuma outra torre a gente instala em torres de prédio. Qualquer construção que seja alta. Então, ela é indicada só para torre de prédios, também para a fundação, mas é a única que a gente instala. Por quê? Ela não cria momento, ela não interfere na estrutura do edifício. As outras torres, querendo ou não, ela vira uma catapulta ali em cima. Catapulta. Então, ela tem um direcionamento, ela foi desenhada para isso. Ela pode ser colocada também em corredores de vento. Tem torres dessas que você instala entre prédios, exatamente para girar com esse corredor. Então, todos os equipamentos eles são pensados de acordo com a própria potência, com a produção que a gente espera e com o tipo de vento, com qual a aplicabilidade ele vai ter ali, né? Então, como a gente entra aí nesse mercado de edificações sustentáveis? Quando a gente trabalha muito com LEED e Aqua, todos os selos que estão surgindo, prefeituras estão criando incentivos, no Rio tem o Quali Verde, a gente tem o selo solar agora até residencial, que antes não tinha, então estão crescendo esses selos aí, que é exatamente para incentivar. E eu acho que a solução, a solar, fotovoltaica e até a térmica, que a gente trabalha também como acho que um complemento, ou às vezes a porta de entrada para as outras soluções, porque para você criar eficiência energética, você tem que diminuir o consumo. Então, a gente utiliza também o solar fotovoltaico, o solar térmico, para diminuir o consumo, para poder gerar energia de uma forma mais eficiente, né? Quanto menos você consome, menos você precisa instalar para suprir, né, aquilo ali. Então, é um investimento menor. Então, a gente trabalha em parceria com esses selos. A gente é um ganha-ganha aqui, é uma relação de ganha-ganha aqui, e nós somos uma das soluções aí que os próprios selos já pedem, né, como intervenções nas construções. As pontuações, acho que todo mundo já conhece um pouco. Por isso que eu falei um pouco antes, né? Quais são os nossos clientes e com quem a gente trabalha, com quem é interessante a gente trabalhar. E por que a gente está aqui, por exemplo. No residencial, ou seja, o cliente final em si, a gente tem casas, condomínios, fazendas, sítios isolados, comunidade geral, então, cliente final, né? Os negócios, a gente trabalha com integradores. São eles nossos parceiros, são eles que vão identificar as oportunidades e as necessidades da construção, do cliente, do que eles estão trabalhando. O comércio, o consumidor B3, né? Que é hotelaria, restaurantes, pousadas, todos os tipos de consumidores dessa categoria, essas categorias, né, de tarifação. O marketing verde, não como marketing verde vazio, tá? Greenwashing, nem isso, mas como uma forma de instituições e empresas que já fazem alguma coisa efetivamente na área de sustentabilidade e querem comunicar. Querendo ou não, é uma oportunidade dupla. Você cria eficiência, gera energia limpa e você, ao mesmo tempo, dissemina essa ideia. Então, é uma forma de comunicar. Como as empresas de grande porte, às vezes, fazem projetos menores exatamente para divulgar o que fazem em grande porte. E os grandes consumidores, né? O consumidor A4, que são as indústrias, como eu falei, que podem ser feitos pequenos smart grids ali para o próprio consumo. E, além disso, os programas de governo que a gente conhece, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, que hoje já prevê, por exemplo, o térmico, e pode ser que no futuro seja já incluído o eólico e o solar, como já está sendo assim, em alguns projetos, porque não tem por que não usar, não tem por que não ter. Então, a gente espera isso, né? Então, aqui agora eu vou falar de algumas referências, são fotos, então não tem muita informação agora, é só para vocês visualizarem as possibilidades aí que a gente tem. Esse é um prédio comercial nos Estados Unidos, são 12 kW, e a torre é a Skystream, que é a torre mais vendida no mundo. É uma torre, tem design
bonito e é muito eficiente, né? Esse foi feito num topo de prédio, mas esse foi para uma outra empresa, não foi da Window, tá? Tem alguns cases que são da Window, que estão marcados, mas tem outros que são só para poder visualizar mesmo. Essa é a de eixo vertical, chama UGE, de 4 quilos. Esse é um projeto da Window, na sede da Alstom, na França. Foi um projeto marketing, claro. As torres são minúsculas comparado com o prédio, mas é exatamente para eles comunicarem o que eles já fazem em grande porte. Elas geram alguma coisa, porque elas pegam o corredor de vento. Mas é para a iluminação pública, né, do entorno e tudo mais. Mas elas estão realmente para comunicar. Gera eficiência, claro. Aqui na Glaxon, feito um projeto de 45 kW, na Bélgica. Aqui não é um projeto da Window, é o estádio da Philadelphia Eagles, 56 kW. São as UGS também, estão lá no topo do estádio. Esse é um projeto da Window, atualmente funcionando, instalado. É o maior projeto que a Window tem, porque ele está acima de 1 mega. A microgeração é o mercado de geração de energia até 1 mega. E foi um projeto feito em parceria, então todo o telhado ali do Porto de Bruxelas foi coberto de painéis fotovoltaicos. Projeto bem grande. Hoje a gente já tem um maior, que está em fase ainda de elaboração na África do Sul, que em breve aí vai estar instalado, mas esse realmente hoje é o maior que a gente tem feito. Hotéis e pousadas. Esse é um hotel que estava buscando uma certificação. E são 4 blocos, todos eles cobertos de painéis. Claro que para um hotel, às vezes, mesmo cobrindo todo o teto, eles conseguem muito pouco. Aí foi 15% do consumo deles. Mas já é também, para um hotel, uma grande economia, né? 15% do consumo de energia de um hotel é muita coisa. Aqui foi um projeto da Window, uma residência, uma SkyStream. A SkyStream, nesse caso, ela gera 100% da energia da residência. Então, essa residência é autônoma, tem 100% da energia gerada pela energia eólica. Aqui é o caso de uma UGE também no topo de prédio, de 4 quilos. Essa UGE a gente tem de 1 quilo, que é uma torre menor, e tem essa de 4, que ela tem mais ou menos 3 metros de diâmetro, de pá a pá. Aqui também é um projeto brasileiro, não foi a gente que instalou, mas para visualização mesmo. Aqui da Window também uma fazenda. No caso, como eu falei de sítios isolados, a necessidade, né, de você instalar. Para fazendas, para comunidades isoladas, energia eólica e solar sempre é indicado, porque a concessionária não vai levar energia ali, a não ser que tenha desenvolvimento comercial. Então, é uma solução praticamente mandatória. Instituições acadêmicas, universidade nos Estados Unidos. Um sistema híbrido, solar e eólico, para a prefeitura. Então, a gente espera que realmente o governo dê o exemplo. Então, como no próprio processo está dando, então, para energia fotovoltaica, eólica e todas as compras de governo, a gente espera também que eles deem esse exemplo, até para poder incentivar e fomentar o mercado, né? Porque eu acho que ainda falta no Brasil. Aqui alguns dos nossos clientes que confiaram e já fizeram um projeto com a gente. Bom, é isso. Obrigada. Bom, nós vamos passar agora, a gente vai passar agora para um rápido debate, perguntas de vocês que estão aqui presentes, dúvidas sobre as palestras ou as tecnologias apresentadas. Eu queria, para retornar, por favor, a Renata e o João. Se puder acender a luz, ajuda. Então, obrigado.
Eu fiz algumas anotações aqui ao longo da exposição de vocês dois e eu queria começar fazendo uma provocação, depois abrir ao público. Nós estamos aqui em meio a um ciclo de debates visando estimular o poder público a trazer as tecnologias de sustentabilidade, sobretudo a eficiência energética, para a normatização, né? E a gente apresentou aqui dois modelos bastante interessantes. Um primeiro, os selos e um programa de certificação público, com toda a sua infraestrutura, todos os seus investimentos para que ele se torne acessível e abrangente. E, de um outro lado, a estrutura privada auxiliando as pequenas iniciativas ou iniciativas individuais, em alguns casos não tão pequenas assim, como um porto, a trazer a sua eficiência. E o João falou uma coisa muito interessante na sua palestra, que é eficiência é economia com conforto, né? Quer dizer, quando você só tem economia e racionamento, se você tem economia com conforto, a gente está falando de eficiência. E a Renata apresentou várias tecnologias aqui, que não são tecnologias baratas, mas com certeza tem um payback interessante. E nesse sentido, eu queria só que vocês dessem uma palhinha para a gente talvez dar uma dimensão do que a gente está falando. Pensando em termos da cidade de São Paulo, qual seria o potencial para estes dois tipos de iniciativa, né? Quando eu falo, por exemplo, em residências ou edifícios que eu tenho aqui, que eu poderia instalar uma torre de captação difusa, se eu entendi direito o termo, né? E se eu poderia fazer, por exemplo, a selagem dos edifícios comerciais de São Paulo. Como que a gente estaria em potencial para a cidade? Qual que é o alcance que a gente tem isso? Não só em abrangência em números, mas uma estimativa, se vocês conseguirem nos passar, de economia de energia e eficiência que a gente teria com essa implantação. Posso? Bom, sua pergunta é uma pergunta de futuro. Na prática, o que acontece? Quando a gente fala, de novo, gostaria também de fazer uma correção de termo. Você falou de novo de selo e, na verdade, tem aquela diferença entre selo e etiqueta e tal. Enfim, o selo é um prêmio, né? uma concessão para os melhores. Por mais que diversas certificadoras façam estratificação também, exemplo do LEED. LEED tem LEED Green, LEED Silver, LEED Gold, LEED Platinum e tal. Enfim, faz uma estratificação, mas não deixa de ser um prêmio para aquele cara que conseguiu aquilo ali. E a etiqueta não, a etiqueta deixa claramente todos os níveis existentes e te coloca na posição em que você está. No momento, o que a gente tem é a etiquetagem. A etiquetagem comercial já é viável tanto para edificações existentes como para edificações novas. Mas, a bem da verdade, hoje em dia ela é bem mais viável para as edificações novas. Então, enfim, se a gente conversar com o Sinduscon São Paulo e de repente tiver uma ideia da quantidade de edificações que estão sendo construídas por ano, a gente tem aí sim um potencial elevado de edificações a serem certificadas imediatamente. Potencial enorme, falando de uma cidade do tamanho de São Paulo. Quando a gente fala de economia de energia, aí de novo, a gente está falando de um outro passo. Quando a gente está falando de certificação no sentido de etiqueta, a gente está falando de uma ferramenta de conhecimento de mercado, de estimar como está o mercado. Lógico que quando você está falando num contexto voluntário, as etiquetas são implementadas quando elas têm uma boa classificação, porque o cara quer um diferencial de mercado, né? Se eu for construir uma edificação nova agora, eu quero que ela seja A. Eu não vou fazer agora uma etiqueta e aderir a um processo voluntário para mostrar uma etiqueta E para o público. Então, num contexto de voluntariedade, num contexto em que a população pede soluções de sustentabilidade, num contexto em que a gente sabe que a eficiência energética é cada vez mais necessária, até porque não tem sustentabilidade com desperdício, né? A energia mais sustentável é aquela que você não usa. Então, é justamente a eficiência energética. O próximo passo
é que seria a quantificação da economia possível. Que isso é uma coisa que eu posso te dar o dado, enfim, não exatamente o dado de quanto a gente vai conseguir economizar, mas existem 28 mil prédios da esfera pública federal que vão ser afetados pela instrução normativa que vai ser lançada agora de compulsoriedade para edifícios públicos federais da administração direta. Lógico que a gente está falando de edifícios de diferentes portes, espalhados pelo país todo, etc. e tal, mas essa normativa está sendo instituída com índices mínimos. Edificações novas vão ter que ser A. Edificações retrofitadas vão ter que ser no mínimo B, em cada um dos seus subsistemas. Então, quando você faz isso, aí sim você consegue tentar estimar um potencial de economia de energia. Mas quando você está falando no mercado voluntário de etiquetagem, na verdade você ainda não está falando da economia de energia, você está falando da ciência do que existe, ou do que se está pretendendo. Se a gente fosse etiquetar todos os prédios atualmente, se você me perguntar assim, dá um palpite, né? Como você acha que seria a classificação da média dos prédios? Na boa, eu ia te dizer que o meu palpite seria algo entre C e D. Seja em qual for a tipologia. Se você pegar a média nacional, isso é um palpite. Não encarem como um dado real. Mas o meu palpite é esse. Então, se você faz uma edificação nova, que é A ou B, em teoria você está acima desse limite. E você teria como estimar por aí. Fazer uma edificação equivalente, como você faz para o método de simulação, entender o quanto ela teria de consumo no sistema consumidor, modelar a sua edificação e pegar o seu consumo nominal da edificação que você projetou e o seu consumo nominal da sua edificação com um nível médio, com um baseline nacional, e essa diferença seria o quanto você ganharia de eficiência. Aí a gente vê o problema. Essa diferença é difícil de ser estimada, porque ela tem que ser vista em cada caso. É aquele primeiro problema que eu falei da etiquetagem quando a gente fala de edificações. A gente está sempre etiquetando o protótipo. Toda edificação é uma nova etiqueta, é uma nova avaliação, um novo processo inteiro. Então, enfim, nós estamos trabalhando para gerar números, mas o processo ainda é bastante incipiente. Vou combinar que assim, o processo foi lançado no final de 2009 e até hoje a gente já tem 2.000 e poucas etiquetas. No universo do Brasil, isso não dá nem para a gente ter estimativa ainda. Mas a gente tem alguns estudos de caso interessantes. Tem algumas construtoras, por exemplo, a Tecnisa, uma construtora que até constrói bastante aqui em São Paulo, tem alguns cases bem interessantes que eles adotaram a etiquetagem e compararam com outras edificações de mesmo porte, mesmo padrão, construídas por eles. E um dado muito legal que a gente tem é o seguinte, a edificação num lugar semelhante e tal, custava mais ou menos R$600. Nessa edificação etiquetada B, o condomínio foi para 200. Então, enfim, a gente está tendo um ganho bastante considerável. Maior do que os 50% que a gente estimou, né, que é estimado. Teoria bem legal. Lógico que é porque quando a gente fala naqueles 50%, a gente está falando da economia potencial de energia elétrica. Mas como a gente vê depois, se vocês olharem os intestinos dos regulamentos, vocês vão ver que tem estímulos para a economia de água também. Então, quando você tem economia de água também, você acaba tendo também uma redução do consumo financeiro. Não só de eficiência energética, mas também de eficiência no consumo de outros recursos não renováveis. E quando a gente fala de água, considerando que a matriz energética do Brasil é quase 80% hidrelétrica, a água para a gente é energia, então a gente não tinha como não considerar. Bom, é difícil quantificar isso também, imagino, para a cidade de São Paulo, Brasil, quantificar o potencial da energia
até porque, querendo ou não, a geração de energia ela vai obedecer tanto as áreas construídas quanto o potencial natural, né? Então, São Paulo tem sim potencial solar muito grande, principalmente nas áreas mais residenciais, de casas mesmo, não de construções verticais, porque as construções verticais, querendo ou não, elas têm um consumo condensado e uma área inversamente proporcional para instalação de fotovoltaico, por exemplo. Mas o eólico, no caso do eixo vertical, né, da torre que aproveita os ventos turbulentos que são naturais de cidade, sim, são potenciais aí. Mas também você não pode encher o teto de um edifício com eólico. Você vai suprir a iluminação, o sistema de emergência. Então, tem aí nichos que você consegue atender. No caso, assim, macro, né, de consumidores um pouco maiores. No caso residencial, eu acho que realmente o potencial é enorme, porque você tem um suprimento muito alcançado, assim, de 100%, às vezes muito maior, muito mais fácil de alcançar, pelo consumo ser menor. Então, eu vejo esse potencial, mas eu acho difícil quantificar, exatamente pela falta ainda de estímulo. No caso, vamos supor, do Quali Verde, de outros selos que estão sendo criados, para o consumidor final tem que ter uma contrapartida. Então, abatimento no IPTU, valorização do imóvel, tudo isso entra direto ou indiretamente no payback e viabiliza vários projetos. Então, realmente, a gente precisa de mais incentivos para viabilizar disseminar esses projetos e ser viável para o consumidor final. E o próprio exemplo do governo. Mas alguns projetos, algumas construtoras já estão colocando isso como um pré-requisito para suas construções. Já estão adotando isso como espinha dorsal de atuação de projetos e tudo mais. Então, é um mercado novo, está sendo construído, mas se você for pensar, aquela velha frase, eu acho que todo evento de sustentabilidade se ouve isso, mas é sempre bom lembrar que potencial natural a gente tem. Tá na mão, né? Então, é questão realmente de mudança de consciência, de quem pode decidir e do consumidor em si, de buscar isso por si só. Mas a pior área de insolação da Alemanha, que é hoje competindo aí com China e tudo mais, mas com o número 1 de produção no mundo, é a pior área do Brasil. Então, acho que o alcance aí é infinito praticamente, a gente tem muito o que fazer. E aí já existem, como tem o térmico na Minha Casa Minha Vida e tudo mais, já existem projetos sendo feitos no Nordeste, por exemplo, que as casas estão sendo equipadas com torres eólicas. Porque o vento é constante, são campos, né, de sertão, e não tem investimento. O que influencia no investimento, no payback, como você comentou, é exatamente o potencial daquele local. Então, por isso que assim, é muito difícil quando perguntam para a gente, mas quanto que custa um projeto tal, mas qual que é o payback? Não existe receita, cada projeto é um projeto. Exatamente porque a gente está lidando com coisas, com influências aí que a gente não tem como pôr no papel como uma receita de bolo. Tem muitas variáveis. Quanto custa uma torre? Tem torres que são de 3 mil, tem torres que são de 300 mil. Depende da torre. Mas até porque tem variação de mastro, de estruturas de fixação, mas vai de 3 a 300. Né? Um projeto como esse caso que você mostrou, uma das casas na França, sim. Ela é autossuficiente, né, para se alimentar. Uhum. Quando sairia uma coisa com essa torre eólica? Um projeto de uma torre eólica, vamos supor, de uma Skystream, funcionando, instalada, né? Fica em torno de... Tudo depende um pouco da logística que influencia na instalação e na própria estrutura, mas é em torno de 30 mil. Com um vento, com potencial eólico muito bom, a gente consegue payback de 3, 4 anos, como no litoral, às vezes, do Rio, ali, região dos lagos.
O litoral todo do Brasil em si, mas tem alguns pontos específicos que a gente sabe venta muito, Rio das Ostras. Você consegue payback de 3, 4 anos, que é um payback para energia renovável muito bom. O payback da energia renovável vai de 3 anos até um payback bom, né? Até 10 anos, que dependendo do tamanho do investimento, é um tempo bom. A média que a gente diz é sempre 7 anos. Mas se você pensar que os equipamentos têm vida útil de 25 a 30 anos, se você tem um payback de 3, você vai ter 28, 27 anos de energia no suprimento de 100% de graça. Entendeu? Então, é um payback que realmente influencia muito. E qual a diferença de custo entre o... Não, já que a gente está falando de custo, né? Qual que é a diferença entre a eólica e a fotovoltaica? Quanto um é mais caro que o outro? A eólica ela vai ser um pouco mais cara. No sentido... Porque os equipamentos são ainda um pouco mais caros. A tecnologia em si. Mas vamos supor... O quê? Mas tudo depende do potencial. O equipamento eólico é mais eficiente. O equipamento eólico... Ele é mais eficiente. É que, de um modo geral, a gente... Bom, vamos lá. O equipamento eólico, em teoria, ele é mais eficiente porque você está lidando com uma geração de energia cinética direta a partir do vento. Enfim, você gira uma bobina, ela gera energia. Legal. Então, a conversão de energia é mais direta. Por mais que você não tenha um potencial natural excelente, o que vai acontecer é o seguinte: a eficiência energética do equipamento é maior. A energia que você transforma, quer dizer, a energia absorvida cinética, você transforma em energia elétrica, o seu potencial é de quase 90%. Quando você fala de energia solar fotovoltaica, você está falando de uma eficiência energética muito baixa. Você está falando de uma eficiência energética de 15%, 20%. Né? Então, assim, tudo bem, você pode ter um bom payback, você pode ter um potencial natural muito bom, e você pode gerar energia que te supra com isso. Né? Mas a eficiência energética não é exatamente isso. Você tem microgeração distribuída, energia limpa, etc. e tal, com energia solar fotovoltaica. Mas o processo de conversão é mais complexo. E esse processo de conversão tem muita perda de energia. Né? Então, quer dizer, o que a gente está conversando é o seguinte: pode ser que em um determinado lugar você consiga gerar muito mais energia a partir de painéis fotovoltaicos do que a partir de turbinas eólicas. Mas se você for olhar diretamente o equipamento, a eficiência do equipamento, a eficiência da energia eólica é maior. E lógico que, assim, quando a gente fala em padrão de Europa, é claro que você tem muito mais subsídio. Porque pensa nas opções de energia que eles têm. Né? Lógico que você vai ter subsídio. Né? E se a gente pensa no Brasil, cara, 80% da nossa matriz é hidrelétrica, em teoria é uma matriz limpa. Então, lógico que a gente tem menos subsídio. Outra, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, de um modo geral, você está produzindo energia fora da conta. E se você faz ligação na rede pagando 1 para 1, quer dizer que você vai gerar energia na hora que o sistema não precisa e vai consumir na hora que o sistema precisa. Então, assim, Mas a compensação não é só do próprio consumidor. Querendo ou não, você está alimentando a rede. Então, aquele consumidor que tem um consumo maior fora da ponta, ou na ponta que você... Querendo ou não, você cria todo um sistema de compensação, que é o Smart Grid, querendo ou não. Você gerenciar essa energia com todos os consumidores. Por isso que a gente não é um concorrente da distribuidora. A gente não quer substituir a distribuidora. É necessário tanto quanto. Porque a microgeração, a geração distribuída, ela não atende à demanda. Ela é exatamente para atender, para complementar essa demanda. Porque, por mais que, sim, a gente tenha 85% já garantido, e hidrelétricas e tudo mais, mas se você for pensar... tem mais demanda. Sim, a demanda está crescendo muito. E, além disso, a gente teve aí um processo de ativação das termoelétricas.
Se você for ver qual seria hoje a dívida do uso dessa termoelétrica só nesse período, ela seria um aumento de 8% da energia para o consumidor final hoje. Se fosse cobrado hoje para o cliente final, para o consumidor, essa dívida que está sendo criada para o governo, para o nosso, querendo ou não, o nosso dinheiro, que é o imposto, seria de 8% hoje de aumento. Então, no final das contas, a gente pode estar realmente atendido aí, né? Mas precisa, para a sustentabilidade a longo prazo, de criar outras formas de produzir. Tá velho, não coloca todos os ovos no mesmo saco. Exatamente. E o governo paga com a usina parada, Só passar para uma pergunta. a térmica. Mesmo parada, o governo está pagando. Concordo que os contratos não são bons. Né? Eu, João, concordo que os contratos não são bons. João. Não estou falando de Eletrobras, não. Bom, tem uma pergunta para você também. Para o caso das habitações, assim, sem ser para edifícios públicos, né? Você falou que ano que vem tem essa normativa que vai ser compulsória. Para os edifícios comerciais e residenciais, como é que vocês estão pensando em incentivar a adesão à etiquetagem? Você, Eletrobras ou Inmetro? E até porque vocês têm essas metas que você mostrou para 2020, 2030. De compulsoriedade. Ah, tá. E como é que vocês vão fazer também para edifícios comerciais e residenciais? Ou vai continuar sendo voluntário? Como é que está essa agenda? Obrigada. Maravilha. Bom, tem várias metodologias de incentivo que a gente tem estudado e tentado trabalhar. Por exemplo, nós temos um processo de etiquetagem de eficiência energética. O escopo é restrito. Né? Então, o que isso implica é o seguinte: não é interessante que a gente venha a competir com outras certificações de mercado, o LEED, Aqua, BREEAM, etc. e tal. Muito pelo contrário, o que a gente está tentando é integrar o nosso processo ao deles, fazer com que eles adotem a parte de eficiência energética da etiqueta de sustentabilidade deles, a nossa etiqueta. Então, a gente tem desenvolvido diversos estudos de compatibilidade, apresentado para eles. A gente está elaborando agora um protocolo de cooperação técnica com a Fundação Vanzolini. A gente já tem discussões abertas com o GVC Brasil e com o SGVC. Com o BREEAM a gente ainda não conseguiu tanto contato, mas eles também ainda não angariaram uma boa fatia do mercado nacional, mas enfim, lógico que a gente vai chegar lá. E a nossa intenção é essa, não competir com eles. Esse é uma das vertentes que a gente trabalha. Ainda para prédios públicos, vamos dizer, mas em outras esferas, essa instrução normativa é só para federais. Então, para outras esferas, uma coisa que a gente está tentando viabilizar é desenvolver uma metodologia para você poder usar o PEE da ANEEL para etiquetagem de edificações públicas. E aí eu estou falando de hospital estadual, de escola, municipal, etc. e tal, nos diferentes níveis de poder, nas diferentes esferas de poder. A gente, como Eletrobras, como Ministério e tal, tem uma autonomia de tentar gerar instruções normativas a nível federal. A gente nunca pode chegar e falar assim, tem que dar um desconto no IPTU. Isso é de competência municipal. Então, o que a gente pode fazer com isso? Não, a gente pode interação. Bater no imposto de renda. No imposto de renda, o problema é o seguinte, vai mexer com o Ministério da Fazenda para você ver como é que é. Fala qualquer coisa dessa lá, vê se eles topam. É difícil. Quando você fala em interação ministerial, é sempre um vespeiro. É verdade. E a gente já mexe com interação interministerial, né? Pensa que o Inmetro é da MDIC, a Eletrobras é do MME, e quem define as instruções normativas é do MPOG. Então a gente já está falando de 3 ministérios. Tá bom. Tá bom. Se a gente um dia conseguir tocar o Ministério da Fazenda, nossa, isso seria maravilhoso, realmente, mas é um processo lento, nesse sentido. Então, o que a gente tenta, e muito proativamente por parte da Eletrobras, é realmente a gente tentar conversar com as diversas esferas de poder, tentar estimular localmente, tentar oferecer subsídio, enfim, a gente bancou diversas etiquetas no início, a gente constituiu o primeiro organismo de inspeção acreditado,
via convênio, a gente está subsidiando mais 4. Tem outros agora já interessados no mercado, a própria Fundação Masolini pretende abrir, a gente entrou em discussões com a Casa do Futuro, que é uma consultora, uma empresa de consultoria, a 2BR, que é uma certificadora para outros escopos de acreditação do INETO, o Grupo Ipiranga. O Grupo Ipiranga tem diversos postos que eles estão querendo etiquetar as suas lojas de conveniência. Como é uma quantidade muito expressiva, vale mais a pena que eles abram um organismo de inspeção do que eles paguem por cada uma das avaliações, vale mais a pena que eles tenham isso. E eu tive um contato recente com o SEST, Senat de Brasília, que também pretendem fazer isso. Além disso, a gente tem protocolos com diversas instituições separadas. A gente tem um protocolo com a Caixa Econômica Federal, e aí sim a gente pode tentar, é difícil de novo, mas a gente pode tentar desenvolver linhas de financiamento específicas junto à Caixa. A Caixa é mais reticente, então normalmente ela deixa o mercado andar um pouco mais para oferecer a linha específica. Mas com o BNDES, a gente teve um projeto que terminou agora, que era o Procopa Turismo, que tinha taxas diferenciadas e prazos diferenciados para hotéis que se etiquetassem e obtivessem uma classificação A. E agora o BNDES está em discussão conosco para abrir uma linha permanente não restrita a hotéis, mas para financiamento em geral. Mesmo nos hotéis foi muito pouco aproveitado. Foi muito pouco aproveitado. Sabe por quê? Porque o BNDES dá o dinheiro para o banco e o banco tem que emprestar. E o banco seleciona e a coisa não vai. É verdade, é verdade. Na verdade, nem só por isso. Tinha, particularmente nesse caso, o BNDES forneceu esse subsídio para edifícios que fossem etiquetados e tinha uma outra possibilidade que era muito mais fácil. Então, as pessoas iam para essa outra possibilidade que era mais fácil e não etiquetavam. Enfim, há diversas coisas em desenvolvimento. Como eu falei, antes de vir para cá, eu estava em reunião com o pessoal do Inmetro, procurando desenvolver planejamento estratégico, para tentar contemplar essas diversas possibilidades. Uma outra coisa que a gente pensa em fazer é desenvolver o selo Procel para edificações. A gente entende que isso pode promover um diferencial de mercado muito grande, principalmente para o setor residencial, mas também para o setor comercial. No setor comercial isso já é muito claro, uma vez que a gente tem diversas certificadoras, LEED, Aqua, etc., certificando edificações comerciais. Mas para o setor residencial é um diferencial muito grande, porque a gente está falando diretamente em economia, consumo, né? Então informação direta para o consumidor, é um apelo muito claro, uma imagem que já é conhecida no mercado. Então é uma das coisas que a gente pretende desenvolver para logo. O Emiliano falou, né, sobre o potencial da cidade de São Paulo, e você mencionou esses convênios com os outros entes, né, da administração pública no geral. Existe algo com a Prefeitura de São Paulo? Algum protocolo, algum convênio que... Ainda não. Ainda não. A gente ainda não tem, mas a gente está aberto. A Prefeitura de São Paulo quiser conversar com a gente tem todo o interesse em estimular. Acho que era uma coisa a se pensar. Olha, uma coisa que é interessante é o seguinte: vocês estão numa fase de revisão de Código de Obras. Vocês devem incluir no Código de Obras diversos parâmetros de sustentabilidade, de eficiência energética, enfim, provavelmente essa revisão engloba esse tipo de parâmetros técnicos. Muitos desses parâmetros técnicos formam áreas de sombra com o nosso processo de etiquetagem de edificações. E uma coisa que não é específica da Prefeitura de São Paulo, não é específica do município de São Paulo, mas acontece em todos os municípios do Brasil, em todos os 5.620 municípios do Brasil, não sei se é isso, ou 5.560, enfim. Fala o número quebrado que parece verdade. 5.600. Tá bom. 61, 63. Certo, tá certo. Enfim. Mas, enfim, é uma quantidade muito expressiva, acima de 5.500 municípios.
e todos eles têm problema de fiscalização de projeto executado. O que acontece? O processo de etiquetagem contempla uma etapa de fiscalização da edificação como construída. Então, se vocês têm um código de obras que muitos parâmetros vão estar contemplados na etiquetagem, o fomento ao uso da etiqueta é um potencial maravilhoso de você garantir que o que você atestou lá na prefeitura como correto está sendo efetivamente construído, com uma avaliação de terceira parte, com uma metodologia internacional atestada pelo Inmetro e estimulada pela Eletrobras. Lógico que a gente não consegue incluir etiquetagem no código de obras. Não dá. São dois processos diferentes. Mas ela é uma ferramenta bem interessante, que pode ser estimulada. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma observação? Só uma última. Só um minuto. Não se preocupe. Só uma última pergunta, pelo menos minha. Vocês etiquetam equipamentos? Também. E a linha de cabos? Porque é um grande problema no mercado, a diferença de cabos, a mudança de cabos. Quer dizer, não adianta você me levar para uma linha sustentável quando o meu engenheiro eletricista vai me colocar um cabo mal dimensionado. Existe algum critério dentro da sua norma de edifício? Muito específico. Faz parte do todo. Concordo com você. O que acontece é o seguinte, tem uma norma nova, uma NBR, que foi lançada justamente de dimensionamento de cabos elétricos. O que a gente tem é uma menção no regulamento de que as normas pertinentes devem ser seguidas. Eu sei que isso é muito distante.